Muito boa noite. São imagens que retratam o drama provocado pela passagem do ciclone Idai e a subida repentina dos caudais dos principais rios que atravessam a estratégica Estrada Nacional número 6 na província de Sofala. São dados preliminares. O ciclone Idai matou cerca de 68 pessoas nas cidades da Beira e de Dondo. É o top da atualidade informativa no Telejornal hoje. Uma vez mais, muito boa noite. O presidente Inhusse escalou hoje a cidade da Beira para se inteirar dos estragos provocados pelo ciclone Idai. Idai matou 68 pessoas. As vítimas mortais foram registadas na Beira e em Dondo. São dados ainda preliminares avançados pela diretora-geral do INGC, Augusta Meita, uma vez que as autoridades estão ainda no terreno a fazer o levantamento. Depois de desembarcar no aeroporto internacional da Beira e do Reino do Eswatini, o Presidente da República dirigiu-se ao centro operativo do INGC para se inteirar da atualidade dos estragos. Vocês dois, como disse, ficam aqui, apoiam todo o trabalho, tragam toda a informação e regressem no fim do dia amanhã, para terça-feira estarmos aí já com informações concretas, mas priorizem primeiro a salvação das pessoas, né? Depois, como vocês já põem as pessoas a viver, isso é importante. Aliás, isso já é o que estão a fazer. E para não nos ocupar o tempo, já quem está a sofrer precisa de vocês, podemos avançar. Depois do breve encontro, Filipe Inhusse dirigiu-se a um dos centros de acomodação, no caso, o Hospital 24 de Junho, no bairro de Macote. O chefe de Estado, Filipe Inhusse, ficou a saber que há oportunistas no meio do drama. Roubo, mexem em porta, à noite tem umas donas que vão passar a informar que estão a roubar coisas. O Presidente da República a pedir calma às vítimas do ciclone tropical Idai. Eu peço calma, paciência, não se agitem. Os médicos já existem, uns já vão chegar. Medicamentos, pelo menos até mais 2, 3 semanas, vamos conseguir ter. Nós estamos convosco. A cidade da Beira está destruída. Está toda a cidade quase que destruída. Viram que as árvores parece que foram podadas. E teremos que fazer um trabalho muito grande. Por isso deixo que aqui alguns ministros vão trabalhar aqui. Presidente da República a partir do aeroporto internacional da Beira para os locais críticos como Nhamatanda. Nhamatanda, if the weather allows, we'll go and then we'll speak in the air. Thanks. As cidades da Beira e do Dondo continuam isoladas do resto do país por terra, devido a cortes em algumas secções da estratégica Estrada Nacional número 6, uma situação causada pela subida repentina dos caudais dos principais rios que atravessam a Estrada Nacional número 6. A Estrada Nacional número 6 sofreu, no mínimo, 4 cortes. Caos total. Estrada Nacional número 6, literalmente partida, com graves implicações sociais e económicas nas províncias da região central de Moçambique. A fúria da água engoliu, destruiu a espinha dorsal, a Estrada Nacional número 6. Há registro de 4 cortes na estratégica Estrada Nacional número 6 que liga o centro de Moçambique e os países do Interland.
Presidente da República, Filipe Nunes, descreve o cenário de dramático. Está muito mal, está pior. A situação está grave, porque naquele troço todo ali, naquela zona de Tica, até continuar em Nhamatanda, até Dondo, praticamente não deve ser só ciclone. Tudo dá a entender que há alguma coisa ligada com água, com rios, porque estão a vir com muita velocidade e cortes não é só um, como se pensa, mínimo são 4 cortes que se deram. Então os caminhões, os carros são intercalados. O efeito devastador do ciclone Idai e o elevado volume das águas aumentaram a vulnerabilidade social das comunidades locais em Sofala. Os estragos são maiores. Filipe Nunes no terreno. Continua muita população em cima das árvores, das casas, porque as casas cederam. Então estão em cima de capinhão, com bens, etc. E aquela população ainda não conhecíamos que estão naquela situação. Precisamos mesmo de reforçar o socorro daquelas pessoas. E vai levar tempo, mas tem que se fazer trabalho a todo custo. Tem muita gente, gado nas estradas, está a tentar, e há pessoas também que estão a tentar fazer as lonas ou os plásticos para ver se ficam na estrada. Está difícil, está difícil. Caos em Sofala, no centro de Moçambique. Este assunto que domina a atualidade informativa no telejornal. Dificuldade de acesso à cidade para condicionar a assistência de forma adequada às vítimas do ciclone Idai. O Presidente da República, Filipe Nunes, garante que o Governo está a envidar esforços para assegurar apoio alimentar, assistência médica e abrigo às vítimas das calamidades. Vista aérea da cidade da Beira hoje. O Presidente da República, Filipe Nunes, sobrevoou e viu os estragos causados pelo ciclone. Conversei um pouco com a população que está nessa situação. Estão calmos, estão conscientes de que o que está a acontecer. Disseram-nos que a água é um problema, a comida, se tivermos que reforçar melhor, incluindo medicamentos. Portanto, não há pânico nas pessoas e gostaríamos que continuasse assim a dar a solidariedade, a termos a solidariedade com todos eles, e aquilo que der para apoiar, também podemos apoiar. Algumas casas estão naquela situação daquilo que sempre temos dito, não constrói aqui, não constrói aqui. Mas as outras não é por causa disso, não. Grande parte não é por causa de construir em sítios impróprios. Mesmo são casas de alvenaria, incluindo até a casa onde eu durmo, as janelas também rebentaram-se, a água entrou. Portanto, o vento foi grande demais. Filipe Nunes diz que o governo está a envidar esforços para salvar vidas humanas. Mobilizamos apoios, pedimos aos nossos amigos, temos meios, alguns estão a chegar agora, estão no Maputo, e também tem pessoas voluntárias que vieram, incluindo médicos. Portanto, há quem diz, por que vem pessoas de fora? Aquele tipo de trabalho eles sabem fazer, incluindo não é para pagar, são apoios que os amigos estão nos a dar. E pensamos que vão reforçar para ver se pelo menos conseguem tirar essas pessoas que não sabemos há quanto tempo estão. A estrada nova, essa chama N6, que sai da Beira para Machipanda, também tem troços, aqueles que vi igualmente são mais de 4, cortados onde a estrada não pode passar, porque a água está a ser violenta. Então resta saber agora se o problema é só ciclone ou também alguma barragem ou alguma chuva que estão a vir do outro lado, que estão a inundar a água. Porque o ciclone por si só não é motivo para aquelas enchentes que estão ali. Mas os técnicos instruímos para irem sobrevoar, para descobrir de onde vem a água, para compreendermos um pouco e dar seguimento. Enquanto isso, mais outro grupo de técnicos e voluntários estão a trabalhar para socorrer as pessoas. Teremos dificuldades para dar alimentação naquelas condições, já que a estrada está cortada, mas estamos a mobilizar pontes aéreas de alguns cargueiros
que uns até estão parados, outros estão parados em Quênia, outros etc. à espera, para ver se quando o aeroporto estiver em condições, pronto, o aeroporto não estava em condições, mesmo se vocês quisessem ir lá não iam, por isso tentei todo o tempo, queria ir lá, só consegui hoje de manhã muito cedo chegar lá. Então quando estiver, então vamos conseguir reforçar. O presidente da República, Filipe Nyusi, trabalhou nas províncias de Sofala, Zambésia e Tete. O chefe do Estado paralelo de Sofala sobrevoou hoje a província central da Zambésia. Um assunto que vamos acompanhar nos próximos serviços noticiosos aqui na televisão de Moçambique. Para já contabilizados 68 mortos, 1.347 pessoas feridas, só nas cidades de Beira e do Donto até ontem, sábado, segundo indica a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maíta. A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos avisa para um risco alto de cheias nas bacias de Buse e de Pungue. Um cenário de destruição total. Habitações, postes de energia e algumas infraestruturas público-privadas, assim como vias de acesso. Tudo, quase tudo, devastado pela força do ciclone tropical Idai. Ventos calculados entre 180 e 200 km por hora. Mais do que as imagens documentam, são as perdas de vidas humanas. A diretora-geral do Instituto Nacional de Calamidades, Augusta Maíta, diz terem sido contabilizados 68 mortos, 55 na cidade da Beira e 13 no Dondo, e 1.347 pessoas feridas. E ainda não é o fim do drama. Há um risco alto de cheias nas bacias do Buse e Pungue, segundo indica um comunicado da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Face à persistência de chuvas fortes, mais de 250 milímetros em 24 horas, nas províncias de Sofala e Manica e no vizinho Zimbábue, e as bacias hidrográficas do Buse e Pungue registram um elevado volume de escoamento, tendo causado cheias de alta magnitude. O comunicado refere ainda que, face ao incremento significativo dos caudais afluentes, a barragem de Chicamba, esta poderá ser forçada a efetuar descargas na ordem dos 5.000 milímetros cúbicos por segundo para salvaguardar a segurança da infraestrutura hidráulica, podendo agravar o cenário de inundações ajusante, sobretudo nos distritos de Buse, Nhamatanda, Dondo, Mwanza e Chibabava, em Sofala. Face a este cenário, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos recomenda a retirada imediata da população vivendo em zonas de risco a inundações para zonas altas e seguras e evitar a travessia dos leitos dos rios. Por seu turno, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê a continuação de ocorrência de chuvas persistentes em regime forte a muito forte, ventos com rajadas fortes até 60 km por hora e trovoadas severas, que poderão prolongar até quinta-feira, 21 de março de 2019, em todos os distritos das províncias de Sofala e Manica e alguns distritos de Tete, Inhambane e Gaza. Após a passagem do ciclone Idai, persiste o mau tempo no centro de Moçambique. Este assunto que domina a atualidade informativa no telejornal. Temos em estúdios representante do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Rita Almeida. Muito boa noite, agradecemos a presença aqui. Messias Macia, em representação da Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos. Muito boa noite e agradecemos aqui. A primeira questão vai para a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, a esta informação de risco alto de cheias nas bacias do Buse e Pungue. Qual é o último desenvolvimento? Quando é que começam efetivamente as descargas? Aqui a indicação de que, face ao incremento significativo dos caudais afluentes, a barragem de Chicamba, esta poderá ser forçada a efetuar descargas na ordem dos 5.000 metros cúbicos por segundo para salvaguardar a segurança da infraestrutura hidráulica,
podendo agravar o cenário de inundações ajusante, sobretudo nos distritos de Dondo, Yamatanda, Mwanza e Chibabava. Há indicações de que já há sinais de cheias ou inundações no distrito de Buzi. Boa noite, é por isso que dissemos agradecer esta oportunidade de partilhar aqui a informação sobre a situação hidrológica face à ocorrência do ciclone Idai. De fato, as bacias do Buzi e Pungue já estão com níveis, atingiram já os níveis de alerta devido à passagem do ciclone Idai pelo território moçambicano. Sucede que o ciclone atravessou as províncias de Sofala, Manica e entrou para o território zimbabuiano. E no território zimbabuiano registramos precipitações da ordem dos 600 milímetros em 24 horas. Os nossos rios, no caso do Buzi e do Pungue, nascem no Zimbábue, então os escoamentos correm do Zimbábue para Moçambique. Então esta é a situação que vai agravar o atual estágio de inundação nessas duas bacias. No caso da bacia do Buzi, nós temos num dos afluentes, que é o rio Revoa, a barragem do Chicamba, que tem uma capacidade de 1.536 milhões de metros cúbicos. Está neste momento com uma cota de perto de 62%, mas o volume de água que ela vai receber vai nos obrigar, a partir do dia de amanhã, a começar a fazer descargas, de modo a salvaguardar a infraestrutura. Mas Em alguns pontos de Buzi já há relatos de inundações. Sim, já temos na bacia do Buzi relatos de inundação. Então, os distritos que mencionou são distritos que são banhados pelo rio Buzi, e já temos esse cenário de inundações que foi passado aqui nas imagens. E para outros pontos? Precisamos também de continuar a prestar a nossa atenção para a bacia do Zambeze, Caia e Marromeu, tem que estar também em alerta, porque também choveu bastante, tivemos precipitações da ordem dos 230 milímetros em 24 horas. O aviso da meteorologia indica que temos também que prestar alguma atenção para partes da bacia do Save e algumas partes da bacia do Limpopo. Portanto, o nosso principal alerta para as populações que ainda estão nas zonas de risco é que se retirem imediatamente para as zonas mais seguras, para evitarmos termos danos maiores do que esses que nós já tivemos. Rita Almeida, dados mais atualizados relativamente à assistência às vítimas do ciclone e destas inundações no centro de Moçambique. Qual é o ponto de situação? Mantém-se o número de 68 óbitos para a cidade da Beira e Dondo. Manica, tínhamos um relato até ontem de cerca de 5 óbitos. Qual é? Bom, muito obrigada pela oportunidade. De facto, para o caso de Sofala, mantém-se o número de 68 óbitos e 5 para Manica. Em Sofala já foram criados centros de acomodação temporária. Contabilizamos até agora 28 centros de acomodação. Estão cerca de 3.800 pessoas, portanto, nos centros de acomodação. Isso só em Sofala, tanto para a zona da Beira e Dondo. Nos outros locais, como o caso da Zambésia, Manica e Inhambane, ainda não tivemos a informação de centros de acomodação temporária, mas continuamos a monitorar, continuamos a dar assistência à população que está afetada nesses locais. Não, pelo que vimos nas imagens, ao longo da estratégica Estrada Nacional número 6, há muitas casas que estão à beira da estrada que estão praticamente submersas. Pressupõe-se que grande parte das famílias está numa situação de desgraça. Exatamente. Bom, aquilo que vai até Yamatanda. Exatamente. Mesmo para a zona do Buzi já temos pessoas que estão desalojadas. Não tenho aqui ainda os números, mas já temos esta indicação. Como é que estão a estabelecer comunicação com Buzi, com Sofala? Sabe-se que neste momento há restrições em termos de comunicação para se comunicar com o centro do país, particularmente para a província de Sofala. Exatamente, está realmente muito difícil estabelecer esta comunicação para o centro do país, sobretudo para a província de Sofala. Bom, temos tido algumas brechas de linhas, a partir das quais o Centro Operativo de Emergência portanto, tem esta informação. E depois temos também o nosso centro de operações em Caia. Mas mesmo assim, para o Caia está difícil termos a comunicação.
Então, temos algumas brechas, algumas vezes, e é a partir daí que temos tido essa informação. O que é que mais necessita o INGC neste momento e com caráter de urgência? Bom, neste momento, com caráter de urgência, é resgatar a população. Temos muitas pessoas que estão sitiadas, tanto em zonas de pouca acessibilidade. Então, o primeiro passo que nós temos que garantir é resgatar essas pessoas que estão sitiadas e acomodá-las nos centros de acomodação. Em termos logísticos, pelo menos para aquilo que seria a assistência nos primeiros momentos, é verdade que vamos ter muita dificuldade, tanto de fazer a movimentação da assistência por causa das vias de acesso, mas nós temos que garantir resgate das pessoas que estão sitiadas. Está preparado materialmente? Tem meios e INGC? Não vai tarde já? Bom, é o apelo que vimos ali de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que todos nós temos que nos unir nesta causa, mas a prioridade está identificada, resgatar as pessoas que estão sitiadas, resgatar as pessoas que estão por cima das árvores, por cima das casas, por aí em diante. Essa é a prioridade. Para a Direção Nacional da Gestão de Recursos, volto à mesma questão, qual será a implicação deste volume de descarga que o Chicamba poderá fazer para os distritos de Buzo, Inhamatanda, Dondo, Moanza, Chibababa, em termos de implicação? Vamos ter um cenário simplesmente de inundações ou cenário de cheias? Aqui fala-se de um risco alto de cheias. De fato, estamos perante um risco alto de cheias. É preciso considerar... Mas por aquilo que podemos ver nas imagens, são simples inundações ou é um cenário de cheias? Nós estamos perante um cenário de cheias. A referir que a passagem do ciclone pelo nosso país já deixou uma grande carga de água. Indicar também que estamos no princípio, no final da época chuvosa, foi chovendo intermitentemente desde outubro até esta data, os solos já estão saturados. Portanto, esta carga que nós vamos receber, fruto das descargas vindas do Zimbábue, vai já encontrar um nível de cheias que é este que nós vimos nas imagens. Então, estamos a falar de um agravamento da situação. Mas tem havido comunicação com os países vizinhos, neste caso particular com o Zimbábue? Qual é a magnitude, qual é o volume de descarga que o Zimbábue provavelmente vai fazer ou está a fazer neste momento? Do ponto de volume de descarga não podemos indicar agora, porque eles não têm... Mas é importante esta informação. É importante e nós temos estado a fazer essa comunicação com o vizinho país de Zimbábue. A indicação é que a precipitação foi extraordinária. Estamos a falar de 600 milímetros em 24 horas. Só para dar uma ideia, as regiões onde mais chove é Moçambique, que é Angônia, Guru, a precipitação média anual é de 2 milímetros. Portanto, num dia só no Zimbábue caíram 600 milímetros. Portanto, são chuvas fora do normal. Não há capacidade de encaixar esta quantidade de água, quer no território zimbabuiano, quer no território moçambicano. A barragem de Chicamba vai fazer o seu papel de reduzir, digamos, o impacto da onda, mas não é possível encaixar toda a onda. Por essa razão que vamos ser obrigados a fazer estas descargas a partir de Chicamba, que infelizmente vão agravar o cenário mais ajusante. Rita Almeida, qual é o impacto do espírito de solidariedade interna? Bom, o movimento de solidariedade foi lançado porque deve-se recordar que nós, desde o dia 4, que estamos a gerir tanto o impacto da tempestade que passou também, que assolou a zona centro do país. Então, nessa altura foi lançado o movimento de solidariedade. É verdade que nos últimos dias já houve maior movimentação tanto de empresas, de pessoas individualmente, grupos, vários grupos que nos contactaram para saber como é que poderão canalizar tanto a sua solidariedade. Talvez aproveitar aqui dizendo que a nível da cidade de Maputo, essa solidariedade pode ser canalizada ao Centro Operativo de Emergência. Tem uma equipa lá que está em permanência. Nas províncias pode ser canalizada ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que é o Centro Operativo a nível da província. Nos distritos, aos governos distritais. Portanto, estes são os canais
penso que oportunamente poderemos também passar as contas dos bancos, como tem sido habitualmente. Neste momento, quantas famílias estão a ser assistidas? Bom, neste momento, como estava a indicar, temos esse número de 3.800 mil pessoas que estão em centros de acomodação. Isso só na província de Sofala. Mas algumas famílias, nós anteriormente já tínhamos alguns centros de acomodação no Niassa, na Zambésia mesmo e também em Sofala. Então, essas pessoas todas estão também em centros de acomodação, estão recebendo o apoio que é dentro daquilo que é possível. Um apelo que fica à sociedade? Bom, um apelo que fica é, efetivamente, unirmos-nos nesta causa. Todos os meios são necessários, mesmo do setor privado, aqueles que tiverem algum meio que seja disponível para nos ajudar, portanto, nesta componente de resgate, na componente tanto da distribuição da assistência alimentar e outra assistência também, todos os meios são necessários. E também não só os meios para o resgate, como também a contribuição de todos nós em bens alimentares, não alimentares e monetário também, para ajudarmos, minimizarmos este sofrimento que está patente no nosso país. E por último também apelar à população toda para que esteja atenta naquelas zonas em que ainda não temos essa situação, mas que há indicação aqui de que poderemos ter problemas, que se retirem das zonas, tanto que são indicadas pelas autoridades locais como zonas de risco, tanto que se retirem dessas zonas e evitar fazer travessias, portanto, no curso das águas. Obrigado. Para fechar, o papel que fica a nível de direção de recursos hídricos? Para acrescentar ao que a minha colega disse, as pessoas estarem atentas às informações, quer de meteorologia, quer de hidrologia, assim como os avisos que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades irá passando, portanto, não atravessar os leitos dos rios, sair das zonas baixas de imediato, para evitarmos mais perdas de vidas humanas do que essas que já tivemos. Muito obrigado pela presença aqui nas instalações da televisão de Moçambique. Prosseguimos com esta edição do Telejornal. O distrito de Doa, em Tete, está isolado do resto da província de Tete devido à intransitabilidade nas vias de acesso e está sem energia elétrica. Campos de produção agrícola do posto administrativo de Chués, em Doa, província de Tete, estão alagados. As vias de acesso danificadas são cerca de 220 quilómetros de estradas, mais de 80% da rede viária do distrito na situação de intransitáveis. Efeitos das inundações causadas pela fúria das águas do rio Zambésia e da chuva que cai na região, que estão a dificultar a assistência às cerca de 1.500 pessoas afetadas. Em Doa, as inundações devastaram pouco mais de 700 hectares de machambas. Uma avaliação preliminar, temos esta população em número de 1.500 que precisa de um apoio e o governo já fez a sua resposta. O que nos resta é apenas fazermos chegar a essa população. Estamos com as nossas vias internas praticamente bloqueadas. Já nos posicionamos em Anquase com uma embarcação para poder responder a esta situação. Estamos retidos em Doa desde a última quinta-feira. O distrito encontra-se isolado da província e do resto do país. As vias de acesso encontram-se intransitáveis. O comboio era a alternativa, mas também a circulação na linha de Sena encontra-se interdita por um período indeterminado. Chove com certa intensidade na região. O distrito está praticamente isolado do resto da província e do país. As redes de telefonia móvel não funcionam. Doa voltou a estar às escuras. A energia elétrica não chega ao distrito, já lá passam 24 horas. O distrito de Doa vem de uma situação de estiagem nas últimas 3 campanhas agrícolas. Nesta época,
já tínhamos a esperança que íamos conseguir ter uma boa colheita, porque o nível de precipitação foi satisfatório, mas, como se diz, a natureza é dona de si mesma, vieram as inundações. Então, principalmente a cultura de milho, que já estava na fase da colheita, praticamente acabou sendo arrastada pelas águas, e então teremos problemas sérios, mas com essa umidade nós vamos poder reverter o cenário. O que nós estamos a nos preocupar agora é se conseguimos semente suficiente para alocar nas zonas onde houve problemas de inundações. Neste momento, 5.000 famílias, sendo 1.500 inscritas pelo INAS, estão a beneficiar de assistência alimentar no âmbito do projeto designado de transferência monetária para os agregados familiares afetados pela seca do Programa Mundial de Alimentação, PMA. O distrito de Mussurize e posto administrativo de Dombe, este último em Susundega, estão isolados com o resto do país na sequência das intensas chuvas que se fazem sentir na província central de Manica. As intensas chuvas que se fazem sentir na região centro do país continuam a fustigar a província de Manica. Desta feita, os danos estão direcionados para o setor de estradas. Grande parte das rodovias encontra-se num estado avançado de degradação. A situação está a condicionar a movimentação de viaturas. Na Estrada Nacional 260, por exemplo, a circulação rodoviária foi interrompida na sequência do desmoronamento de uma parte das pontes sobre os rios Munhinga e Buzi. Assim sendo, o distrito de Mussurize e posto administrativo de Dombe e Sussundenga estão isolados com o resto do país. Aquelas vias em que eram de terra batida estão completamente intransitáveis e temos agora um fenômeno que é bastante crítico, que é a estrada que vai até a sede do distrito de Mussurize, passando, portanto, pela vila de Sussundenga. Portanto, a ponte que está praticamente destruída sobre o rio Munhinga é uma ponte que já bloqueou o acesso à sede do distrito de Mussurize e o posto administrativo de Dombe está sitiado, portanto não se chega nem por via Machaze, muito menos por via Sussundenga e pior ainda a partir do distrito de Mussurize, porque também a outra ponte que liga o distrito de Mussurize a acesso, portanto, ao posto administrativo de Dombe, que é a ponte sobre o rio Buzi, também o tabuleiro simplesmente cedeu e foi arrastado pela fúria das águas. A situação está a condicionar a assistência humanitária da população afetada, principalmente a do posto administrativo de Dombe no distrito de Sussundenga, uma vez que se encontra sitiada. Fala-se de 120 famílias em situação de vulnerabilidade. O que está a acontecer neste momento é tentarmos envidar esforços com a Administração Nacional de Estradas e os quadros a nível da província para encontrar vias alternativas. Mas, como digo, é muito complicado neste momento porque todas as vias que ligam esses distritos que eu acabei de me referir, com o distrito de Mussurize, alguma parte do distrito de Machaze, o distrito de Sussundenga, estão realmente numa situação complicada, que precisaremos de esperar até as chuvas abrandarem. O posto administrativo de Dombe dista cerca de 140 km da cidade de Chimoio, enquanto que Espungabeira, sede do distrito de Mussurize, cerca de 240 km. Voltamos à província de Sofala. Continua interrompida a circulação na Estrada Nacional número 6, no troço Nhamatanda-Lamego. É o estado em que ficou a Estrada Nacional número 6, no troço Nhamatanda-Lamego, numa extensão de cerca de 5 km na província de Sofala. O rio Haluma, cerca de 90 km da cidade da Beira, transbordou, danificou o asfalto e abriu enormes crateras. O trânsito está interrompido desde este sábado. Estou a sair da Beira. Eu não sabia também que a estrada estava fechada, só que chegamos aqui em Tica, né? Em Tica, então terminamos em Tica. Em Tica a estrada mesmo está toda ela desfeita, mas tentamos atravessar quase aquele rio
água mesmo quase no pescoço. Aqui desde ontem. E não está a conseguir passar? Não consigo passar. É um sofrimento? Grande sofrimento, não tem como. Só podemos aguentar até quando, não sei. A cerca de 10 quilômetros do rio Haluma, a fúria da água abriu uma enorme cratera, mas a TVM não chegou ao local porque o acesso continua difícil. Eu vinha da beira, eu estou a vir de Tete, ia para a beira para socorrer uns colegas, então como na beira não há comunicação, acabei saindo da beira até aqui para o Lamego para poder comunicar com os colegas, a dizer que a situação na beira não havia comunicação, o estado dos colegas que eu deixei lá, estavam todos bem de saúde, só que fiquei parado aí 1 hora de tempo a tentar socorrer as pessoas que estavam em cima da casa por causa da corrente de água cheia que há em Lamego. Só que quando eu estava a voltar para ir até a beira, a estrada já estava interrompida entre Lamego para Dondo, acho eu. A estrada está cortada? Está cortada uma dimensão de 150 metros. Encheu um incesso, dividiu a estrada entre Jorge Segredo e Tica, no meio. Se dividiu aí, já não atravessa nem carro, nem moto, nem pessoa. Nenhuma coisa que vai atravessar aí. A estrada se marca. Tem uma cova grande? Uma cova grande, sim. Sim, a estrada mesmo se fundou por uma cena de 4 metros de profundidade. A portagem de Nhamatanda também não escapou à fúria do ciclone. A infraestrutura está danificada e está fora do serviço. Centenas de viaturas e passageiros estão retidos em Nhamatanda, em Chope e outros pontos ao longo da Estrada Nacional número 6, à espera da reabertura do troço. 2 dias desde ontem. 2 de ontem? Sim, ontem de manhã, logo primeiras horas. 2 dias, como é que se arranjam aqui? É que até o nosso subsídio de alimentação já está acabado, porque saí de Tete ontem logo de manhã e quando cheguei aqui em Nhamatanda, encontrei a situação de ponte lá está destruída. Então tinha que recuar todos os caminhões de lá até que em Nhamatanda tentamos encostar. E não sabemos até quando que a ponte vai se arranjar ali. E tudo está a ficar comprometido, até porque a segurança é um bocado fraca, porque nós temos que pagar diariamente a segurança para poder controlar as nossas viaturas, porque senão em questões disso pode vir pessoas malfeitores para poder nos tirar alguma coisa do caminhão. Quanto dinheiro pagam por dia? Pagamos 300 meticais. A chuva continua a cair, mas o caudal do rio tende a baixar. A Estrada Nacional número 6 é de extrema importância porque liga o Porto da Beira ao resto do país. Permite ainda o escoamento da carga diversa para os países do Interland. Continua interrompida a circulação na Estrada Nacional número 6 no troço Nhamatanda-Lamego. A notícia é que passamos em instantes. Para já, cerca de 2.500 famílias afetadas pelo ciclone Idai em Manica já foram reassentadas em centros de acomodação temporários. O governo de Manica já começou a providenciar apoio para as vítimas do ciclone Idai, que fustigou a província na passada sexta-feira. O referido apoio passa pelo reassentamento da população em zonas seguras, bem como a atribuição de tendas às famílias afetadas. Até o momento, foram reassentadas em 8 centros de acomodação temporárias implantados nos distritos de Gondola, Vanduço, Sundenga e Cidade de Chimoio, 2.500 famílias. Trata-se de famílias que viram as suas casas a serem destruídas pela força da natureza. Os danos provocados pelo fenômeno apontam para a morte de pelo menos 6 pessoas, 2 feridos graves e ainda a destruição de pouco mais de 1.200 infraestruturas entre públicas e privadas. A preocupação que nós temos neste momento é que nós queremos evitar que haja mais percas de vidas humanas. Esta é a preocupação número 1 que o nosso governo está neste momento a ter, por isso que corremos para fazer o resgate. E a segunda preocupação que temos é pôr as pessoas em locais seguros. Pôr as pessoas em locais seguros e que elas tenham o mínimo de víveres para poderem se aguentar durante o período que ainda não têm as suas residências reconstruídas. Estou-me a referir à alimentação base, que tem estado a ser canalizado para estas pessoas. Ainda na senda dos apoios, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Manica colocou à disposição das vítimas pouco mais de 50 toneladas de alimentos diversos. Recebemos comida ontem à noite e até essa tarde, vamos receber mais. Ontem só recebemos produto alimentar, um saquito de farinha de 25 kg, mais um saquito de arroz de 25 kg, mais 15 kg de feijão
e 3 litros de óleo, 5 kg de açúcar e 5 kg de sal. Neste momento, a única preocupação dos reassentados tem a ver com o sistema de saneamento do meio. No meio de muita gente, material para bares, não sei, bedões para pôr água, não temos. Sempre estamos a fazer um arranjo. Sim. Nós estamos bem, porque vivendo aqui, nós todos juntos, agora não estamos bem essa situação, porque a maneira de evitar e outros fazem necessidade maior de fora. Quando que pessoas estão em casa dele, sabe onde, como usar a latrina, agora aqui não estamos bom nada. A nossa Direção Provincial de Saúde está cá com todo o pessoal médico para canalizar os fármacos necessários para colmatar essas situações que vão aparecendo, por um lado, e por outro, transportar os doentes para o hospital provincial. Numa primeira fase, foram alocadas às vítimas 500 tendas. O Reino de Eswatini vai desencadear um movimento de solidariedade para com as vítimas do ciclone que afetou o centro de Moçambique, com maior incidência a cidade da Beira. Segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Pacheco, que falava em conferência de imprensa na cidade de Manzin, em Eswatini, o rei Swat III disponibilizou-se em ajudar logo depois que recebeu a notícia. Queríamos também partilhar a informação de que Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, a partir daqui foi monitorando e dando orientações ao processo de mitigação dos efeitos do ciclone Idai, que afetou a região centro do nosso país, e hoje, tendo sido aberto o aeroporto de Pemba, decidiu encurtar a sua permanência em Eswatini para que no local se possa dedicar à avaliação e à tomada de medidas para se mitigar os efeitos deste ciclone. Neste quadro, partiu hoje de manhã muito cedo, com destino a Beira, e pelo programa vai poder também trabalhar nas províncias de Zambésia, de Manica e de Tete, que apresentam sinais alarmantes dos efeitos das chuvas e, em particular, do ciclone Idai. Neste quadro também podemos, aqui no Reino de Eswatini, na pessoa de Sua Majestade Rei Swat III, ouvir a expressão de solidariedade dos nossos irmãos de Eswatini e também solidariedade verbal, e houve comandos para mobilização de meios para apoiar Moçambique na ação de retorno à normalidade da vida nas áreas afetadas pelas chuvas e, em particular, pelo ciclone. Pelo menos 150 pessoas morreram e centenas são dadas como desaparecidas em Moçambique, Zimbábue e Malau. O ciclone atingiu a cidade da Beira na última quinta-feira, tendo seguido depois para o oeste, em direção ao Zimbábue e ao Malawi, afetando mais alguns milhares de pessoas, em particular nas zonas orientais da fronteira com Moçambique. Mais de um terço da população afetada são crianças, calcula o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. De acordo com o governo local, no Zimbábue, o número de mortos registrados é de pelo menos 31. Segundo o balanço mais recente do Departamento de Gestão de Riscos, no Malawi morreram pelo menos 56 pessoas e 80 mil estão deslocadas. O levantamento do número de vítimas está por se concluir, dado que há locais de difícil acesso devido à subida do nível dos rios. O Presidente da República diz que o Reino de Eswatini é uma escola no setor pecuário. Vamos ao primeiro intervalo desta edição do Telejornal.
Voltamos ao telejornal. O Presidente da República afirma que Eswatini é uma escola no setor pecuário. A forma de produção de leite daquele país produz 9.000 litros por dia. As vacas leiteiras desta fábrica, nos arredores de Mbabane, em Eswatini, produzem leite significativo que permite que a sua extração seja feita 2 vezes por dia. O produto é vendido à empresa Parmalat. Tem 1,3 milhões de habitantes, mais ou menos, significa que já havendo mais uma, podem fazer. Nós não fazemos essa quantidade, mas aprendemos, foi bom que vimos isso e é uma coisa muito simples, como viram, não é muito complicada a construção. É uma experiência, é mais uma coisa que nós ganhamos aqui hoje. Para além deste empreendimento, o chefe de Estado moçambicano visitou a empresa de processamento da madeira. A empresa conta com uma área de 85.000 hectares. A exploração do eucalipto é o forte da empresa, que ao mesmo tempo garante o reflorestamento. A última empresa a ser visitada por Filipe Nyusi neste sábado é a de processamento de carne, produto que também é exportado para Moçambique e Europa. Eswatini conta com um investimento de cerca de $1 milhão americanos, feito nos últimos 10 anos em Moçambique. O governo quer que este país aumente o volume de negócios. Moçambique é rico em recursos naturais, motivo que tem contribuído para que investidores de várias partes do mundo escolham o nosso país para começar ou dar continuidade aos seus negócios. Em 10 anos, Eswatini investiu em Moçambique cerca de $1 milhão, é extremamente pouco. $1 milhão é $1 milhão, o equivalente a $1 milhão. Temos 2 projetos, um que está em Gaza, na área da agricultura e pecuária, naturalmente, e temos um empresário da Suazilândia que tem alguns equipamentos, ele faz o fornecimento, o aluguer dos equipamentos para a agricultura, não é? Praticamente é ele que está a fornecer a outra empresa que está em Gaza. Mas também, naturalmente, vai fornecendo outros insumos. O Presidente da República, Filipe Nyusi, que orientou o Fórum de Negócios Moçambique-Eswatini, disse que a agricultura é uma área bastante rentável e que vale a pena apostar. E com um imenso mercado no país, na região aqui da África Austral, no continente e no mundo, quer nas culturas alimentares, quer nas do rendimento, para o reforço de cooperação entre nós. Os swatis podem vir a Moçambique produzir e vice-versa, e como se não bastasse, as produções dos nossos países podem ser colocadas no mercado local, regional, continental e internacional. A outra área onde podemos cooperar intensamente é a produção pecuária. Aqui em Eswatini estão muito avançados, com enfoque para a criação do gado bovino e produção de leite. Neste setor também temos vastas áreas, mesmo de pastagem em Moçambique. Este país é pequeno, mas existe em Moçambique um grande espaço para se fazer esta produção. E, portanto, é uma clara oportunidade de aumentar exportações para mercadorias rentáveis, para mercados rentáveis como o europeu, asiático e americano. O presidente convidou os homens de negócios deste país a escolherem Moçambique como destino para os seus investimentos. Moçambique tem extensas, cálidas e cristalinas praias, ilhas, arquipélagos e baías. Empresta uma beleza singular que encontra na cultura de culinária moçambicana. Ainda ontem, quando estava a conversar com a rainha, dizia que as irmãs gostam muito do frango feito em Moçambique, ou o camarão, o que significa que também, bem como na tradicional hospitalidade, é uma conjugação fascinante, por isso é mais um espaço para explorar. Filipe Nyusi convidou também aos produtores a explorarem mais a linha férrea de Goba e o porto de Maputo. Que fica muito próximo de todos os outros que podem ser explorados, e mesmo que seja necessário encontrar forma de incentivo. O Presidente da República disse que o ambiente de negócios em Moçambique é bom e, por via disso, empresários deste país devem aproveitar as oportunidades que Moçambique oferece.
Aumenta o número de moçambicanos detidos nas cadeias sul-africanas e o tráfico de seres humanos de Moçambique para a África do Sul. Segundo o conselheiro assistente dos assuntos policiais da Embaixada de Moçambique em Pretória, Zacarias Costa, o maior desafio das autoridades policiais dos dois países é reforçar o combate ao tráfico de seres humanos. Durante cerca de 8 anos, o general da polícia Zacarias Costa lidou com vários casos de moçambicanos em conflito com a lei na África do Sul a partir da embaixada em Pretória, a única missão diplomática de Moçambique no estrangeiro que tem conselheiro de assuntos policiais. No entanto, o crime transfronteiriço entre os dois países vizinhos registra tendência de aumento. Um fenômeno novo está a ocorrer, sobretudo entre os nossos dois países, é a questão do tráfico de seres humanos. Este é um fenômeno real que deve merecer uma resposta séria por parte dos nossos governos. E está merecendo. Muita gente tem a percepção generalizada de que o mercado aqui, digamos, o mercado oferece melhores condições de compra de órgãos de seres humanos e até de pessoas, até de seres humanos fora de órgãos. Segundo o general Costa, o número de moçambicanos nas cadeias sul-africanas registra aumento. Os números tendem a crescer, olhando um pouco para os dados estatísticos periódicos que temos recebido das autoridades sul-africanas. Há mais de 2.000 moçambicanos reclusos, dos quais mais de 150 condenados à prisão perpétua na África do Sul. São dados do Ministério da Justiça e Serviços Correcionais sul-africanos. A partida do general de 4 estrelas foi marcada por discursos de reconhecimento do seu trabalho que, de alguma forma, coincide com o das missões consulares. A sua área, ou então a minha área, se calhar colide um pouco também com a sua, no tratamento à comunidade e outras questões sensíveis. O conselheiro dos assuntos econômicos, Sérgio Macamo, revelou outro lado quase desconhecido do general Costa no trabalho e na interação social. Ele depois tem uma característica muito interessante, né? Ele gosta de falar alto, com um ar ameaçador, né? Sobretudo quando não tem razão. Quando ele tem razão, ele fala assim alto e dá as pessoas que não conhecem até assustam-se, né? Mas quando ele tem razão, até fala de forma metódica, usa aquele palavreado jurídico e tudo, quando tem razão. Para a esposa do embaixador, numa instituição juntam-se diversos talentos que se complementam no trabalho em prol das comunidades. Todos viemos para aprender. Perfeição também não existe. Não há ninguém que não sabe nada, isso são os psicólogos que dizem. Que não há ninguém que não é inteligente. O que há entre nós é diferença no nosso coeficiente de inteligência. Mas aquilo que eu penso que às vezes sou superior a outra pessoa, aquilo que a pessoa pode melhor me explicar. Zacarias Costa terminou a missão e regressa a casa, deixando o colega Abel Nuro com o desafio de prosseguir o combate ao tráfico de seres humanos de Moçambique para a África do Sul e vice-versa. Vem, portanto, assumir as funções de conselheiro policial. Portanto, dizer ao senhor Abel Nuro que é muito bem-vindo. É um espaço que o general vai deixar, nós sabemos que traz muita experiência. Temos conhecimento das qualidades que traz e vamos contar com muito do seu apoio. Com imagens de Arquimedes e Maús, Simeão Panguá, televisão de Moçambique, em Pretória. O Tribunal de Camden Park, em Joanesburgo, retoma amanhã, segunda-feira, a audição do caso de extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, detido na África do Sul há 2 meses e 2 semanas. A audição foi interrompida no dia 11 deste mês, a pedido dos advogados do antigo governante, porque Manuel Chang submeteu requerimento ao Tribunal exigindo que seja o ministro sul-africano da Justiça a determinar qual dos 2 pedidos de extradição dos Estados Unidos da América e de Moçambique deve ser o primeiro a ser apreciado. Manuel Chang quer ser extraditado para Moçambique, seu país de origem, onde é procurado pela Justiça num processo que envolve 21 pessoas, das quais 10 já estão detidas. O Tribunal Sul-Africano havia decidido ouvir primeiro o pedido de extradição dos Estados Unidos da América, o país que solicitou a detenção
do antigo ministro moçambicano pela Polícia Internacional em conexão com alegações de conspiração para cometer fraude eletrónica, fraude imobiliária e lavagem de dinheiro quando era ministro das Finanças. Segundo os americanos, os crimes que envolvem outras pessoas lesaram Moçambique em cerca de 200 milhões de dólares americanos e os Estados Unidos da América. Amanhã, segunda-feira, espera-se a determinação ou não da decisão do ministro sul-africano sobre qual dos dois pedidos de extradição vai ser ouvido primeiro pelo tribunal. Reserva Florestal de Mucubura, na província de Nampula, uma das maiores de África Austral, está sob ameaça de extinção. Engana-se quem com estas imagens lhe passe pela cabeça de que esta é ainda a tão cobiçada reserva de Mucubura, criada em 1950 e foi durante muito tempo a maior de África, rica em recursos florestais e faunísticos, hoje tornada numa área de afluência de exploradores ilegais e até clandestinos. Assiste-se aqui uma exploração desenfreada, o que remete a uma preocupação profunda acerca da gestão e conservação dos recursos nela contidos. Estão a desaparecer. Sr. Administrador, qual é o atual cenário da reserva de Mucubura? O cenário não é das melhores, por simples razão. E a razão principal é o problema de invasão das comunidades que acabam fixando residência no interior da reserva, e não só, mas há muita entrada de furtivos que naturalmente querem tirar madeira para fins comerciais. Portanto, esse que é o maior problema. Então, consequência, a degradação da própria reserva. Aquela reserva que nós tínhamos concebida em 1950, que tinha mais ou menos uma área de 230 mil hectares, o estudo feito desde 2004 para cá mostra que a reserva já perdeu uma área de cerca de 108 mil hectares, e isso não é pouco, é muito. Olhar para esses e outros males que o governo do distrito, em parceria com o Fórum Terra, uma organização não governamental nacional, ajuntou um comitê de gestão com o objetivo de promover uma gestão sustentável e racional dos recursos florestais, medidas que em nada resultaram. Os furtivos continuam a roubar os recursos neles existentes e os membros dos comitês dizem não conseguir parar com os desmandos. Ainda existem furtivos? Esses chegam às vezes à noite, chegam aqui à noite e saem à noite. Não estamos a conseguir, porque ainda não demos força. E os males se desdobram. O perigo de desaparecimento da floresta com perto de 200 mil hectares, sendo a segunda maior em termos de extensão ao nível do continente africano, é também devido ao desmatamento que a população daquele distrito está a efetuar para dar lugar à prática da agricultura. A população que habita há décadas na área de conservação ambiental, com vastas áreas cultivadas, vivem da agricultura e hoje recusam-se a sair. A população que está dentro da reserva ou mesmo circunvizinhas, que parem de fazer esse desmatamento, porque os benefícios da reserva são para todos. Medidas urgentes são necessárias devido à ação dos madeireiros furtivos, o desflorestamento e a invasão das populações nas áreas de conservação, pois o governo do distrito diz não ter capacidade para pôr fim à situação. Se tivéssemos meios financeiros, se calhar pudéssemos dizer urgentemente podíamos fazer a restauração da reserva. Portanto, passa necessariamente pelo financiamento. Para adquirir mudas, precisamos de algum dinheiro, que é para irmos comprar as mudas onde se compra e podermos fazer o lançamento a nível da... O desmatamento tornou-se a principal causa de alteração da cobertura e uso do solo dos trópicos, causando vulnerabilidade às populações humanas locais. Aprovado o orçamento de 48 milhões de dólares americanos, resultante das contribuições dos Estados-membros da SADC. A decisão foi tomada na reunião do Conselho de Ministros da região, que decorreu de 15 a 16 de corrente mês.
A reunião discutiu vários assuntos, dentre eles a aprovação do orçamento avaliado em 48 milhões de dólares. Segundo Alfredo Novunga, diretor para a integração regional e continental no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, diz que Moçambique está com as contribuições em dia. Foi aprovado um orçamento de perto de 48 milhões de dólares, resultantes das contribuições dos Estados-membros. Este orçamento significa uma subida, porque o orçamento do ano fiscal anterior andou na ordem de 42 milhões de dólares. No encontro, fez uma avaliação em relação ao estágio de implementação da estratégia e roteiro para a industrialização da SADC, com o objetivo fundamental de assegurar o desenvolvimento da região, principalmente nas áreas de infraestruturas e industrialização. O crescimento justifica-se em função tanto da reestruturação do secretariado e de novos programas que foram introduzidos. A reestruturação tem a ver com a componente de mais uma direção que foi introduzida para lidar com questões da industrialização. A partir de 1 de abril do ano corrente, o Subcomitê de Finanças passará a integrar 3 novos membros, nomeadamente Moçambique, Maurícias e Namíbia, que se juntarão à República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar. O diretor-geral do SETEI assegura estarem criadas condições para a cobertura do censo eleitoral nas zonas afetadas pelas calamidades naturais e ataques em Cabo Delgado. O recenseamento eleitoral arranca a 1 de abril em todo o território nacional. O diretor-geral do SETEI falou do nível dos preparativos do processo. Cada província, neste momento, está a trabalhar no sentido de organizar os meios, portanto, neste caso, viaturas, barcos e outros, que vão ter que condicionar, portanto, a alocação dos materiais de recenseamento eleitoral e dos próprios brigadistas do recenseamento eleitoral. Felisberto Naif disse que a sua instituição está atenta às intempéries e outras adversidades que afetam algumas regiões do país. Quando a brigada, em vez de estar, por exemplo, no sítio onde as populações viviam, desloca-se, vai atrás da população e registra essa população em consoante o seu local de residência, que se sabe de antemão que é no local de origem. A meta é alcançar pouco mais de 14 milhões de eleitores e cerca de metade desse número foi recenseado em 2018 nos distritos com autarquias locais. Nos distritos onde nós realizamos recenseamento no ano passado, 2018, nós vamos fazer um recenseamento de raiz, enquanto que nos distritos com autarquias onde nós fizemos o recenseamento só vai ser a atualização para ver quem terá perdido o cartão, quem terá mudado de residência, ou aqueles jovens que completaram 18 anos ou vão completar até dia 15 de outubro, ou ainda qualquer cidadão que por alguma eventualidade não tenha tido a oportunidade de se recensear. Parte do material informático que vai garantir o processo eleitoral chega ao país próxima semana. Adquirimos 3.000 mobiles para se juntar a cerca de 3.000 que nós já temos. Estamos a falar que nós temos 5.096. Portanto, brigadas, significa que temos mobiles suficientes, portanto, para cobrir e ter reserva. Na próxima semana arranca igualmente a formação dos formadores de brigadistas que vão garantir o censo eleitoral na diáspora, cujo processo vai decorrer na África do Sul, Zimbábue, Tanzânia, Malawi, Quênia, Eswatini, Zâmbia, Portugal e Alemanha. A Comissão Política e Brigada Central da Frelimo de Assistência à Província de Niassa pede envolvimento dos profissionais da saúde na mobilização de potenciais eleitores para o recenseamento eleitoral. 2, 3 dias. Aires Bonifácio Batista Ali, fellow neste encontro que manteve com os médicos da cidade de Lixinga, médicos nacionais e estrangeiros que trabalham nas unidades sanitárias da capital da província de Niassa. Eles são pessoas que vivem e gostam de interagir com as populações. É o que nós também recomendamos, que continue nesta senda. A Frelimo encontra nesta classe um grande potencial e força para o reforço da campanha de educação cívica eleitoral para o recenseamento eleitoral que se avizinha.
Então exortamos a eles para que passem essa mensagem a todas as pessoas que eles puderem. Olha, vocês devem ser bons cidadãos, mas para isso é preciso cumprir com alguns deveres. Um dos deveres, neste caso, é inscrever-se como eleitores a partir de 1 de abril, de modo a que dia 15 de outubro possam, de facto, exercer o direito de cidadão para votar, escolher os seus dirigentes, escolher o seu presidente, o partido, etc, etc. Este médico pediatra da Guiné-Bissau, formado e radicado em Moçambique há 10 anos, membro do PAIGC, vencedor das últimas eleições legislativas guineenses, acredita no sucesso da Frelimo nas eleições gerais de 15 de outubro que vem. Eu creio que a Frelimo já fez muitas coisas boas. Espero que a Frelimo vai vencer as eleições. A Frelimo vai vencer as eleições, como o PSC, com muita dificuldade, com crises institucionais, mas o PSC venceu as eleições legislativas com 47%. Apesar que fez uma coligação com alguns partidos políticos, com o PND e com a APU. Então, essa coligação vai dar com que o PSC governe sem sobressaltos. Vai ter a maioria absoluta no Parlamento. E os programas vão passando. E espero também que a Frelimo vai vencer. E o PSC sei, como do PSC, que vamos apoiar a Frelimo mesmo. A esta altura, membros das Brigadas Central e Provincial da Frelimo trabalham em todos os distritos de Niassa no quadro da criação e oficialização dos gabinetes de eleições do partido. Felipe Germano e Bonifácio Mussá, Televisão de Moçambique, Lixinga. Arranca amanhã a reabilitação da maior das 15 represas previstas para a região sul do país, no âmbito do programa acelerado de abastecimento de água. A reabilitação da represa de Matongomane, posto administrativo de Mahele Magude, província de Maputo, foi confirmada quinta-feira última pelo diretor técnico da Administração Regional das Águas do Sul, Delário Sengo. Vai custar pouco mais de 26 milhões de meticais desembolsados pelo governo moçambicano. É a maior das 15 planificadas para a região sul do país, no âmbito do programa acelerado de abastecimento de água denominado Para a Vida, que vai permitir o acesso à água para mais de 32 mil pessoas. O Matongomane vai ter uma capacidade de armazenamento de 200, acima de 240 mil, isso é muita água. E esta semana fizemos outras cerimônias iguais, como é o caso de Mwanzana, aqui em Magude. Esta semana fizemos a consignação, vão iniciar as obras. Tivemos a consignação da Mswazi, no distrito de Namacha, Manhangane e Ematutuine, e próxima semana vamos ter a consignação da represa de Macaene, e isto marca o início. Completamos o ciclo, que eram as 15 previstas e todas vão ter início. As que já iniciaram da província de Gaza e Inhambane já têm execuções acima dos 50%, a maior parte das represas que estão neste momento em construção. Localizada numa zona semiárida, a represa de Matongomane poderá dinamizar a produção agrícola e pecuária em vários pontos do distrito de Magude. Vão ter um espaço maior para beberimento do gado, mas tirando isso, significa que vamos produzir muito mais milho, muito mais feijão, muito mais batata doce, muito mais mandioca pura. Aqui o objetivo é disponibilizar água para as populações, disponibilizar água para o gado. Matongomane não é apenas a população de Matongomane que vai se beneficiar. Uma série de comunidades, desde Simbi, Maele, também vão se beneficiar da água que vai ser armazenada na represa de Matongomane. Aquilo que nós estamos a ver, quando tem empresa e represa aqui, nós vamos lavrar a parte de coisa de represa, e pôr batata doce, pôr outras coisas para nós também.
O programa de Água para a Vida foi lançado em outubro último pelo presidente da República, Filipe Nyusi, no distrito de Moeda, em Cabo Delgado. A sua implementação tem duração de 2 anos e vai permitir que 1.700.000 moçambicanos tenham acesso à água para o consumo humano, irrigação dos campos de produção e abeberamento do gado. Agente económico de 53 anos de idade foi assassinado na sua residência no bairro Muxenga, Herradores, da cidade de Lixinga. O crime deu-se na madrugada desta quarta-feira. 3 indivíduos invadiram a residência do malogrado e alvejaram-no mortalmente com recurso a uma arma de guerra. Estamos a falar de um assassinato do empresário cá na cidade de Lixinga, no bairro Muxenga. E a vítima tinha 53 anos de idade, em que 3 indivíduos munidos de 2 armas de fogo tipo pistolas. Estes indivíduos renderam o guarda noturno da residência da vítima e de seguida introduziram-se no interior da residência quando a vítima encontrava-se a dormir na companhia da sua esposa. De acordo com a Polícia da República de Moçambique em Niassa, os malfeitores não retiraram nenhum bem, apenas mataram e puseram-se em fuga. Segundo o depoimento de testemunhas, ameaçado a vítima exigindo valores monetários, não tendo dinheiro, os bandidos deram um tiro na cabeça da vítima, tendo perdido a vida no local. Posto isto, nós já fizemos nosso trabalho de perícia, que é a recolha dos vestígios no local do fato, junto do projétil e o invólucro da arma, tanto usada na cena do crime. E neste momento estamos a seguir pistas na base desses vestígios. É prematuro dizemos que temos pistas, mas estamos a trabalhar de forma intensa no sentido de encontrarmos as pessoas por detrás desta ação criminosa para que sejam responsabilizadas criminalmente. Em vida, o finado respondia pelo nome de Abdallah Gaís, agente econômico do ramo de construção civil e produtor agrário na região de Luambala, distrito de Chimbonila, em Niassa. A Polícia da República de Moçambique pede colaboração popular nas ações tendentes a neutralizar e deter os autores do crime para que sejam responsabilizados e punidos. A Costa do Sol conquista top 8 pelo 2º ano consecutivo. Vamos ao último intervalo nesta edição do Telejornal. E 42 mortos e 21 feridos em consequência de inundações em Sentan, na Indonésia. Inundações em Sentani, a cerca de 20 km da capital de Jayapura, na Indonésia, é o resultado de chuvas torrenciais que caem desde sábado. Até aqui, o rescaldo indica para 42 mortos e 21 feridos em consequência da intempérie. O número de vítimas e o impacto do desastre provavelmente aumentarão à medida que as equipas de resgate tentam obter acesso às outras áreas já afetadas. Há relatos de dezenas de pessoas que ficaram desalojadas e casas que ficaram danificadas. As inundações são comuns durante a estação de chuvas na Indonésia, de outubro a abril. Em janeiro, pelo menos 70 pessoas morreram vítimas de inundações e deslizamento de terra no sul da ilha de Celebes. Nas últimas semanas, centenas de pessoas tiveram que ser retiradas perto do rio Citarum, na província de Java Ocidental, devido às inundações. A Costa do Sol vence a associação Black Bulls por 2-1 e conquista pela 2ª vez consecutiva o torneio de futebol Top 8 Mavila Boy. Segunda presença consecutiva do Costa do Sol na final do Top 8 Mavila Boy, e desta vez o seu adversário foi a equipa sensação da prova, a Associação Black Bulls. Equipa atrevida que, aliás, venceu um dos grandes, o Ferro Verde Maputo. Atrevimento também imposto aos canarinhos com um golo aos 16. Golo de penalti a castigar Vitor por uma entrada dura sobre Ejaita. Black Bulls que não fez o 2-0 2 minutos depois porque desperdiçou esta oportunidade. Atrás do prejuízo, os canarinhos chegam ao golo de empate no minuto 26, tento de Nilton. A 1 minuto do fim, os adeptos do Costa do Sol viram uma bola a ser devolvida pelo poste da baliza adversária. Último lance de perigo na primeira parte. A segunda parte foi de grande surpresa para Black Bulls. Golo do Nilton
a 90 segundos do arranque. Bis do camisola 17 dos Canarinhos. Os azuis e brancos responderam com Melk aos 54. Assistiu-se a um Black Bulls inconformado que voltou à baliza de Costa do Sol aos 64. A defender o resultado, os Canarinhos voltaram à carga. 1 minuto depois, com Nilton a chamar a atenção de Ivan. Treinados de Horácio Gonçalves, que procuravam alargar a vantagem, desta vez com Evan Gá, para mais uma intervenção em grande de guarda-redes da Black Bulls. Pepo viu um espaço aberto para um remate, mas a passar ao lado, aos 78. Inconformada, aos 77, a equipa de Elder Duarte voltou a visitar a baliza de Vitor com cabeceamento de Ajaita, mas o jovem guarda-redes mostrou segurança. Vitor, que voltou a brilhar no minuto 73 neste livre cobrado por Pepo. Já que era difícil bater Vitor dentro da grande área, Melk tentou de longe e o jovem guarda-redes respondeu assim. 75 minutos. A segunda tentativa consecutiva de Melk passou por cima e o Costa do Sol fechou as situações de perigo com este frente a frente com Evan. 2-1, reviravolta canarinha, com Nilton em destaque. Sentimento de dever cumprido. Estou muito contente por ter contribuído para a vitória do Costa do Sol e também gostaria de parabenizar a equipe pela atitude, da forma como lutou e o Black Bulls pelo grande jogo que fizeram. Segundo troféu consecutivo do Costa do Sol nesta temporada, com Horácio Gonçalves no comando técnico. É um hábito que temos que criar no grupo, de vencer, umas vezes de forma mais convincente, outras vezes de forma mais difícil. Eu gostava de perceber porque é que num torneio se despenaliza um jogador que foi expulso numa meia-final. Deve ser o único torneio no mundo onde um jogador é expulso numa meia-final. Além de 1 milhão de meticais, o Costa do Sol levou 2 prémios individuais, melhor marcador, Isaac, e melhor guarda-redes, Vitor. A Black Bulls recebeu 200 mil meticais, o Machacan, terceiro lugar, 75 mil, o Estrela Vermelha, equipa Fair Play. A raça alvinegra do Desportivo Maputo foi eleita a melhor claque. Para o ano a mais? Bom, neste exato momento não posso aqui estar a prometer, mas acredito que com mais esforço e trabalho, se haver condições, por que não alegrar o povo moçambicano? Podemos também tentar dar o nosso máximo de continuar a patrocinar essa prova. No top 8 de 2018, o Costa do Sol derrotou a Liga Desportiva de Maputo por 1 bola, golo de Isaac. É uma daquelas histórias emocionantes. Reformado há 12 anos, um grupo de ex-estudantes residentes do lar da Machacan Covo, em Maputo, decidiu homenagear o seu antigo diretor, Fernando Zauzau, no dia em que celebrava os seus 68 anos de idade. Para além de um almoço de confraternização, os antigos covistas ofereceram a Zauzau um jogo de sofás. É um grupo de ex-estudantes dos Institutos Industrial e Comercial de Maputo, antigos residentes do lar da Machacan Covo. Uma mistura de várias gerações, de quase década e meia, início dos anos 90 e meados da década 2000. Mais do que um reencontro, o pretexto era homenagear, de forma surpreendente, aquele que foi pai, mãe e irmão mais velho, Fernando Zauzau, antigo diretor do Covolar, no dia em que completou 68 anos. Na idade mais conturbada, na juventude, o senhor, com a sua mão de ferro, que não percebíamos porquê, soube nos pôr na linha, e hoje somos homens formados e com famílias. Permita-me que, em nome deste grupo de covistas, digamos em palavras muito simples: muito obrigado, papá Zauzau. Muito obrigado. Contribuir sem esperar um momento deste. Nunca me ocorreu na cabeça que um dia poderia ter uma visita destas aqui neste reduto onde eu vivo, que eu estava implantado no coração de cada um, porque eu considerava-me mau. Era mau mesmo para os alunos. Eu contava que todos me consideram mau porque não lhes permito fazerem aquilo que querem.
Entre outras coisas, os antigos filhos de Zauzau ofereceram um jogo de sofás, numa tarde que, diz o antigo diretor do Covo, ficará marcada para sempre. A homenagem a Zauzau foi o ponto de partida para outros projetos por parte deste grupo de estudantes que pretende fazer mais pela casa que os acolheu, cada um por pelo menos 3 anos. As nossas ações contínuas, a primeira a seguir vai ser esta de reabilitação do Covo. A segunda, queremos lançar um programa, um ex-covista, um covista. Qual a ideia? Hoje eu já estou bem, a Chica está bem, todos os colegas estão bem. Mas no internato há pessoas que estão a passar mal. Tem problemas de comer, tem problemas de chapa, tem problemas de material escolar. O que é que nós queremos? Queremos que, a partir de agora, apelar a todos os ex-covistas, as pessoas que viveram no internato, a irem apadrinhar alguém no internato. Chegarem no internato, escolher um estudante e dizer que a partir de hoje tu és meu afiliado e todas as tuas necessidades em termos escolares, todas as tuas necessidades em termos de chapa, ficam comigo até que tu te formes. Fernando Zauzau e Covo Lar são nomes intrinsecamente ligados. Foi naquela instituição que o hoje funcionário reformado trabalhou por 21 anos, de 1986 a 2007. Papá Zauzau, 68 anos de idade, os nossos parabéns. Ponto final desta edição do Telejornal, boa noite e até a próxima.